Olá, meu nome é Thaísle. Aqui na Horta do Lab Nutri temos mais de 100 espécies de plantas comestíveis diferentes. E muitas dessas espécies, tais como a mandioca, elas carregam junto com elas a história e a cultura de muitos povos. Então existe um link muito íntimo entre a natureza e a cultura aqui na nossa horta. Por exemplo, existe toda uma diversidade de plantas que nos cercam, mas sem a cultura que me ensina quais plantas são de comer e quais não são, ou seja, sem o conhecimento sobre essas plantas, eu posso morrer de fome mesmo estando em um ambiente cheio de comida. E esse é o tema do vídeo de hoje, a relação que existe entre a diversidade cultural e a diversidade biológica ou biodiversidade. Então, que relação existe entre essas duas diversidades? Nesse vídeo, iremos responder essa pergunta usando 3 argumentos. Então, vamos com a gente? Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazer isso agora, clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho. Ponto 1. Trocas culturais ampliam a diversidade de vida. Diferentes povos, eles percebem e interagem de forma diferente com a diversidade não humana que circunda o ambiente. Então, o encontro entre essas diferentes culturas, ela cria oportunidades para a troca de informações. Por exemplo, sobre a seleção de espécies, que é um processo que chamamos de domesticação, e também para a troca de sementes. Por exemplo, as trocas de conhecimento e sementes entre os diferentes povos ameríndios foi um dos fatores que contribuiu para a grande variedade intraespécie de algumas plantas que temos aqui na horta, como é o caso do milho, do feijão, da abóbora, da batata. Os diferentes povos indígenas do continente americano foram responsáveis por ampliar a diversidade dessas plantas, selecionando aquelas que eram mais aptas aos seus diferentes territórios e trocando sementes entre diferentes grupos no continente. Um exemplo muito interessante de como essa diversidade cultural e biológica se retroalimenta vem de uma pesquisa orientada pelo professor Ulisses Paulino de Albuquerque sobre a diversidade de macaxeiras no semiárido. Então, que lição tiramos desse primeiro argumento? Visões diferentes sobre o mundo, eles ampliam a diversidade da vida. Além disso, essa diversidade de visões, elas nos ajudam a ter uma perspectiva mais ampliada sobre as formas de vida no mundo. Nos ajudam a reconhecer, por exemplo, as diferentes formas de macaxeira e qual a utilidade delas e qual a melhor forma de cultivá-las. Essa capacidade de pensar de forma ampla, ela aumenta a nossa compreensão sobre o mundo e, consequentemente, aumenta a nossa habilidade de resolver problemas, tais como o problema de como produzir alimentos. Por isso, a opinião do antropólogo Levi Strauss é a seguinte: tão importante quanto preservar a diversidade de formas de vida, é fundamental preservar a diversidade de culturas. Ele disse assim: da mesma forma que bancos de genes de espécies de plantas são criados para evitar o empobrecimento da diversidade biológica e do nosso ambiente terrestre, devemos, se quisermos salvar a vitalidade de nossas sociedades, preservar ao menos a memória viva de costumes, práticas e saberes insubstituíveis que não deveriam desaparecer. Cada povo guarda um tesouro singular de saberes que nos orientam, por exemplo, sobre os recursos naturais que são comestíveis e quais não são. E aqui chegamos ao segundo ponto. Diferentes povos guardam conhecimentos únicos sobre espécies que podem ser consumidas. A língua de um povo é um componente central em sua cultura, e as línguas indígenas elas atuam como um reservatório de conhecimentos específicos sobre as plantas medicinais e as plantas alimentícias, assim como os conhecimentos quanto à manipulação, processamento e o potencial nutritivo de diversos alimentos. Logo, a extinção de uma língua indígena ou a perda de elementos linguísticos, como é o caso das palavras, em decorrência da não preservação da diversidade cultural, ela resulta na perda de conhecimentos pertinentes a todos, não apenas a quem perdeu uma parte importante de sua cultura. Pense, por exemplo, no impacto dessa perda de conhecimento em áreas como a saúde. Uma língua extinta ela pode representar a perda de conhecimentos para a cura de uma doença. Ou ainda a falta de conhecimento sobre se uma espécie é comestível ou não, ela pode determinar se teremos comida ou não. Veja, por exemplo, o caso da araruta. Esse tubérculo hoje é desconhecido por muitos, mas ele já foi uma fonte de nutrição, principalmente na forma de mingau, para muitas pessoas que viviam nas regiões semiáridas do país. Agora você vai saber quem tem uma história para contar para a gente sobre isso. Então, quando as pessoas chegam aqui na horta, a primeira coisa que elas querem, a primeira pergunta que elas fazem é assim: isso come, isso come, isso come, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é assim: come como? Como é que come, né? Então, esse é um conhecimento super importante, né? Como se come as coisas, porque tem muitas plantas que, quando elas estão cruas, elas são tóxicas. E quando a gente cozinha, fermenta, né, processa, né, em termos culinários, elas ficam aptas para o consumo. Elas são seguras, né? Então, a culinária é uma coisa que caminha com a gente desde os primórdios da nossa história como sapiens, né? Como se prepara o que se come. Então, a gente pensou assim: nossa, a gente está apresentando plantas que para muitas pessoas são novas.
né? Apesar de serem plantas muito antigas e comunidades tradicionais conhecerem muito essas plantas que estão aqui ao nosso redor, né? Mas para a nossa população aqui, o nosso grupo que vem para cá conhecer sobre essas plantas, que é um público mais jovem, urbano, são plantas novas. Então a gente deveria ter uma forma de mostrar para as pessoas como se comem essas plantas. Vamos fazer um livro de receitas, né? Então aqui a gente tem uma meta de tentar estudar pelo menos 4 plantas negligenciadas, né? Plantas alimentícias não convencionais, chamadas punk, ou plantas negligenciadas, né? Estudar 4 por semestre. Então esse livro é fruto de 3 semestres de estudos da gente. Saber mais sobre o potencial nutritivo que nos cerca pode fazer toda a diferença, sobretudo em um cenário onde produzir alimentos está se tornando cada vez mais desafiador, com o problema das mudanças climáticas e da escassez hídrica. E assim chegamos ao último ponto. Qual é a relação entre diversidade cultural e biodiversidade? Diferentes povos guardam conhecimentos únicos sobre como as espécies podem ser consumidas de uma forma mais segura e mais nutritiva. Então, tão importante quanto ter conhecimento sobre as espécies comestíveis é saber como preparar esses alimentos, ampliando seu potencial nutritivo e reduzindo seu potencial de toxicidade. A diversidade cultural trazida na forma de conhecimento é mais uma vez uma chave nessa questão. Então vamos novamente considerar o exemplo da macaxeira. Essa planta ela contém glicosídeos cianogênicos, que são substâncias tóxicas. Então você pode estar se perguntando, então por que eu como a macaxeira e eu não fui envenenado? Isso acontece porque essas toxinas elas são eliminadas da planta por meio de técnicas de processamento culinários, tais como a lavagem, a torra e o cozimento. Então os povos indígenas eles nos ensinaram a preparar a macaxeira dessa forma antes de consumi-la. O resultado que chega ao seu prato na forma de farofa, tapioca, de pirão ou o famoso pão de queijo é um produto da macaxeira totalmente consumível. Possivelmente você nunca ouviu falar de alguém que atualmente tenha morrido envenenado com macaxeira. O conhecimento sobre essa planta ele também se reflete na diversidade de aplicações práticas que estão ligadas ao seu processamento, como é o caso dos utensílios específicos utilizados no seu preparo, como é o caso dos raladores, titipis, peneiras, que são artefatos constituintes da cultura desse povo. Esse link entre diversidade de vida, representada pela mandioca, e diversidade de cultura, representada pelos conhecimentos e artefatos relacionados ao processamento dessa planta, ilustram de forma muito evidente como a natureza e a cultura elas possuem uma relação muito íntima. Então acho que esses 3 argumentos eles resumem bem a relação entre a diversidade cultural e a biodiversidade. Então se pudéssemos fazer uma síntese rápida, ela seria: sem conhecimento, que em outras palavras seria sem cultura, tudo isso que nos cerca na horta, ele seria mato. E quanto mais conhecimento, mais visões sobre essas plantas e mais vamos conhecer sobre o verde que nos cerca. Por isso, um dos pontos chaves para a conservação da biodiversidade é a conservação da diversidade de culturas. Os povos indígenas, eles nos ensinam que existe uma floresta que não é só mato. Existe comida, remédio, regulação do solo, existe a casa de vários outros seres vivos que não são humanos, existe água, oxigênio e muitas outras coisas mais. Uma forma prática de conservar a diversidade cultural e biológica de forma simultânea é apoiar a luta por demarcação de terras indígenas. Essas terras elas são historicamente alvos de conflitos violentos que ameaçam a existência dos povos indígenas, da sua cultura e do modo de viver e dos conhecimentos próprios desse povo. Então defender o direito desses povos à terra, além de um ato de justiça, é cultivar a esperança de um futuro para os seres humanos e para todas as formas de vida no planeta. Se você gostou do conteúdo do nosso vídeo e gostou de entender a relação entre a biodiversidade e diferentes culturas, siga o nosso Instagram, acesse o nosso site e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau!